Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a história do biofeedback. Bem, as raízes do biofeedback são de 1940 a 1950. Nesse período, existe um grande avanço na compreensão sobre a fisiologia e a psicologia do ser humano. A ideia central que guiou essas investigações era a possibilidade de que os processos corporais, tradicionalmente considerados fora do controle consciente, pudessem, na verdade, ser influenciados pela mente. E essa linha de pensamento encontrou um terreno fértil para psicofisiologia, que é o que a gente estuda mais, que buscava entender a interação entre os processos psicológicos e fisiológicos. Foi nesse contexto que um psicólogo americano chamado Neil Miller, nos anos 60, começou a conduzir experimentos que desafiavam as concepções estabelecidas e preconizadas sobre o não controle de algumas funcionalidades físicas. Ele era fascinado pela teoria da aprendizagem e ele acreditava realmente no princípio do condicionamento operante, que envolvia recompensa e punição para moldar o comportamento. E aí isso poderia ser aplicado para ensinar animais e controlar funções autônomas, como a pressão arterial e a frequência cardíaca naquela época. Ele resolveu testar essa hipótese, junto com a equipe. Eles utilizaram técnicas de condicionamento clássico em ratos, aplicando pequenos choques elétricos para incentivar o controle voluntário de funções fisiológicas. Esses experimentos resultaram em uma descoberta surpreendente, que os ratos eram capazes de aprender a controlar a própria frequência cardíaca e a pressão arterial, quando recebiam um feedback consciente disso. E essa constatação desafiou a visão predominante de que o sistema nervoso autônomo, que é responsável por regular funções involuntárias, não podia ser influenciado pela mente consciente. Esse pesquisador, o psicólogo Miller, sugeriu que com um treinamento adequado, os seres humanos pudessem aprender a controlar essas funções, que abriu um novo campo de pesquisa com biofeedback. Inspirados pelo trabalho de Miller, outros pesquisadores também começaram a explorar os seres humanos em termos de pesquisa, então verificando se poderia existir, ou poderia ser utilizado o feedback para controlar processos fisiológicos. E aí os avanços tecnológicos da época permitiam que a criação de dispositivos como monitores, pudessem registrar com precisão atividades corporais, como por exemplo as atividades elétricas do cérebro, a tensão muscular, a temperatura da pele. Esses dispositivos, pessoal, eles foram fundamentais para o desenvolvimento das primeiras técnicas, dos primeiros modelos de biofeedback. No final da década de 60, alguns pesquisadores começaram a aplicar essas técnicas em seres humanos, inicialmente em contextos laboratoriais. Em um dos primeiros estudos sobre isso focou na atividade cerebral, utilizando a eletroencefalografia, o famoso EEG, para monitorar as ondas cerebrais, alfa, beta, teta, delta. E aí os participantes desse estudo, eles foram instruídos a alterar essas ondas cerebrais em resposta ao feedback visual ou auditivo que eles recebiam na época. Que a gente chama hoje de neurofeedback. Esse pioneirismo mostrou que esses indivíduos de fato pudessem aprender a modificar seus padrões cerebrais, o que tinha implicação profunda para tratamento em condição de ansiedade, epilepsia, entre outros transtornos de saúde mental, ou neurológicos no caso. Enquanto isso, outros pesquisadores também investigavam em paralelo o uso do biofeedback para controlar a tensão muscular. E aí eles usavam a eletromiografia, o EMG, o famoso EMG, para medir a atividade elétrica dos músculos. Os resultados mostraram que essas pessoas poderiam aprender a relaxar a musculatura de forma voluntária, reduzindo assim a tensão associada a dores crônicas e dores de cabeça, que são chamadas dores tensionais. Esses achados sugeriram que o biofeedback pudesse ser uma ferramenta interessante para o alívio da dor e a gestão de estresse. Nos anos 70, também pelo interesse no biofeedback,
houve uma expansão rápida dos estudos em psicofisiologia na comunidade científica, assim como também na aplicação prática por profissionais da saúde. Vários estudos começaram a investigar a eficácia do biofeedback. Em diversas condições. Então, por exemplo, o biofeedback ele foi aplicado na parte térmica, como a gente estava conversando, que monitorava a temperatura da pele. O desenvolvimento desse tipo de estudo era para aumentar a circulação sanguínea nas extremidades, como os pés, as mãos. Isso é útil principalmente no tratamento de algumas doenças e condições circulatórias, como por exemplo a doença de Raynaud. Um dos usos mais frequentes, né, de biofeedback naquela época foi realmente para tratar enxaqueca. Então, alguns pesquisadores mostravam que os pacientes podiam ser treinados para alterar a vasoconstrição, assim como a vasodilatação dos vasos sanguíneos. E esses processos, né, envolviam a redução das dores de cabeça. E com o passar do tempo, o feedback adequado dos pacientes fazia com que eles aprendessem a prevenir e a reduzir a gravidade das crises de enxaqueca, o que representou uma alternativa muito promissora para os tratamentos para evitar o uso de farmacológicos tradicionais nesse tipo de desafio. Enquanto isso, algumas outras pesquisas de biofeedback começaram a integrar programas de terapia em clínicas e hospitais. E esses potenciais programas terapêuticos chamavam muito a atenção de psicólogos, médicos, fisioterapeutas, que começaram a aplicar em tratamentos de hipertensão, ansiedade, transtorno do sono, reabilitação. E a aceitação do biofeedback foi facilitada pela crescente evidência científica que apoiava cada vez mais a eficácia em diversas áreas da saúde na década de 70. E na década de 80, 1980, o biofeedback estava estabelecido na prática clínica. Então já existia um reconhecimento com uma base de evidência sólida, que a gente sempre procura evidência científica para esse tipo de terapia. E a pesquisa, ela continuava a explorar as áreas de aplicação, até que a gente chegou no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. O transtorno da ansiedade generalizada, algumas disfunções sexuais também foram pesquisadas na década de 80. Além disso, o biofeedback começou a ser usado como uma ferramenta de autogerenciamento para indivíduos que queriam melhorar o desempenho cognitivo e também esportivo, musical, em áreas que exigiam concentração e controle motor. Nos anos 90, a evolução tecnológica permitiu que houvesse o desenvolvimento de dispositivos de biofeedback mais sofisticados e mais acessíveis também. Então, existem hoje monitores muito de baixo custo, até mesmo o frequencímetro é um exemplo disso. Os monitores portáteis que temos nos aplicativos de celular também são exemplos disso. Ao mesmo tempo que a pesquisa começou a focar na integração do biofeedback com outras abordagens terapêuticas, também focava na medição da parte cognitivo-comportamental. E como se facilitou muito o acesso a esse tipo de monitor, ele passou a fazer parte de terapias cognitivo-comportamentais, técnicas de hipnose, para potencializar o tratamento de diversas condições. Esses avanços que ocorreram do biofeedback no século XXI foram um marco na fusão da tecnologia digital e móvel. Assim como a aplicação desses smartphones com os sensores foi importante, a gente também teve a multidisciplinaridade para o uso de biofeedback. Então, tudo isso permitiu que as pessoas utilizassem com mais frequência biofeedback, com mais autonomia também no dia a dia, para poder gerenciar estresse, a melhora do sono, o aumento da produtividade. Hoje a gente sabe que o biofeedback continua evoluindo com as pesquisas, explorando novas aplicações, novas terapias e até tecnologias para poderem ser aplicadas cada vez mais no dia a dia com mais precisão. E merece destaque aqui que a atividade elétrica cerebral
tem sido uma das mais pesquisadas, especialmente para tratar o TDAH, o transtorno do espectro autista e a depressão hoje em dia. E a gente tenta fazer essa compreensão com interconexão entre mente e corpo. Se é que a gente pode separar as duas coisas, né? Para que o biofeedback possa realmente se tornar uma ferramenta cada vez mais usual no campo da saúde e do bem-estar, capacitando os pacientes ou as pessoas que têm interesse nesse tipo de equipamento a assumir um papel ativo no gerenciamento da própria saúde e do desempenho físico e cognitivo. Fico por aqui e a gente segue para as próximas atividades e tarefas desse curso.